Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quem vos fala, pastor Ulisses. Somos a Assembleia de Deus e Ministério Derramar do Espírito Santo. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Estamos aqui no nosso ponto de pregação, Rua IP, número 179, São Bernardo. Aleluia. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Ainda dá tempo. Você que está ao alcance da nossa voz, nós ainda estamos cultuando. O culto não acabou. Aleluia. Vamos entrar agora na palavra, na ministração da palavra. Temos uma palavra da parte de Deus para você que está aqui presente, para você que está aqui pela redondeza, para você que mora, somos vizinhos, você que está ao alcance da nossa voz. Ouça bem a palavra, ouça bem aquilo que Deus vai falar com você. Você que está aqui, aleluia, através do Facebook, está também nos acompanhando nesta ministração. Compartilhe, meus irmãos, compartilhe essa live com seus amigos, com o círculo de amizade que você tem, de forma que todos possam ser alcançados. Eu, como costumo dizer, não preciso saber quantas pessoas vão estar assistindo. O importante é que vidas venham ser tratadas para a glória do Deus vivo. Aleluia. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus. Aleluia. Capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Os que encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Em reverência à palavra, os que puderem se coloquem sobre os pés. Hebreus 12. E nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, e ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aleluia. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? Porque naqueles, na verdade, por um pouco de tempo, corrigiam, como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico
de justiça nos exercitados por ela. Aleluia. Portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Queridos irmãos, essa ministração, através dessa leitura que nós acabamos de fazer no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, a partir do capítulo 12, para que nós possamos entender com mais clareza e com mais propriedade o que se trata o capítulo 12, quando nós falamos aqui de estarmos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, se nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado, o embaraço e o pecado. O que será essa nuvem de testemunhas? Se nós voltarmos no capítulo anterior, em Hebreus 11, nós vamos entender do que o capítulo 12 propriamente está dizendo para mim e para você. A Bíblia está falando dos nossos antepassados. Homens e mulheres de Deus, antepassados nossos, que fizeram grande diferença. A nuvem de testemunha, que hoje a palavra te constrange, você que está ao alcance da nossa voz, você que está aqui, e você que está na mídia também, a grande nuvem de testemunha são os exemplos que foram deixados para nós. Hebreus 11 começa dizendo o significado da fé. Olha o que diz. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Ou seja, parece algo meio estranho, meio insano. Mas a fé é você falar que está tudo bem, como o pastor Adalberto disse. Mesmo que você olhe ao seu redor e está tudo desordenado. Aleluia. Isso chama-se fé. Porque se você for até ali fora agora e olhar para o céu, estamos à noite, e ver o céu todo estrelado, você vai dizer assim: ora, amanhã vai fazer sol. Isso não é fé. Isso é evidência. Aleluia. Porque até o ímpio sabe identificar esses sinais. Isso é evidência. É verdade. Fé é quando nós vemos tudo de maneira desordenada e nós acreditamos. Fé é quando se tem um filho nas drogas e você fala assim: não, ele vai servir a Deus. Aleluia. Esses dias, há pouco tempo atrás, estava com a missionária Adriana, vimos brevemente, ela já estava vendo, eu já tinha visto há tempos atrás, e ela viu o testemunho daquele pastor Paulette, não é isso? Ele é um pastor Paulo, que outrora foi conhecido como Paulette, travesti. E aonde ele passava, aonde ele chegava, todos caçoavam. E todos caçoavam e riam do pai dele. E uma vez ele foi até a igreja onde o pai dele servia, e ele vestido de mulher, e homens, ministros, caçoando e dando risadinha, e ele: não, isto aqui é meu filho. E o pai, com todo orgulho do filho, o filho ainda estava de uma forma deplorável, mas ele acreditava no milagre, porque fiel é aquele que promete para você, que promete para mim, Aleluia, que promete para você. E ele falou assim: não, ele está assim hoje, mas ele vai ser um grande homem de Deus. E as pessoas riam no cantinho. Falei assim: meu Deus, esse pastor é maluco, como vai acreditar
que essa abominação vai se tornar um homem de Deus. Só que Deus faz, irmão. Aleluia. A única convicção e certeza que eu tenho é que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Não me interessa saber de que forma, não te interessa saber de que forma. O que nós precisamos é entender que Deus disse. Aleluia. Glória a Existem Deus. algumas palavras na Bíblia que eu sinto um prazer em falar, quando o profeta diz assim, porque a boca de Deus disse. Aleluia. Isso é muito tremendo. Então no curso, depois que nós falamos aqui sobre a fé, em Hebreus 11, a palavra vem discorrendo da galeria dos heróis da fé. E nós vemos homens e mulheres que fizeram coisas maravilhosas, que pela fé fizeram coisas que nós hoje não entenderíamos sob hipótese alguma. E eles não viveram para contemplar as maravilhas que Deus fez. Existe um versículo em Hebreus 11, no finalzinho de Hebreus capítulo 11, que eu gosto muito. Depois que fala sobre todos os heróis da fé, no versículo 32 fala assim, e que mais, Hebreus 11, 32, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Como assim? Aleluia. Aí nós vamos ver o que diz no versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? O que aperfeiçoou o ministério de Gunnar Vingre, de Daniel Berg, quando fundaram a Igreja de Missão Fé Apostólica, hoje chamada Assembleia de Deus no Brasil, somos nós com as portas abertas e com uma placa escrito Assembleia de Deus. E aqui está alguém que por um acaso hoje sou eu, pregando a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. O que aperfeiçoa o que foi a vida daqueles homens é a continuidade que nós hoje damos em servir ao Senhor e pregar a palavra de Deus. É como se eles pudessem olhar de algum lugar na eternidade e Gunnar Vingre cutucar assim Daniel Berg, ou Daniel Berg cutucar Gunnar Vingre, você olha lá, glória seja ao nome do nosso Deus, porque o trabalho que nós começamos lá no passado continua de pé. Aleluia. Nós já não estamos mais, mas a obra continua. O que aperfeiçoou o ministério dos profetas do passado, desses homens que morreram ao fio da espada, desses homens que passaram por tantas coisas, que fecharam a boca dos leões, que, como diz aqui, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. E às vezes a gente está com um probleminha desse tamanhozinho e fica todo molezinho. Ai. Aleluia. E a Bíblia fala da fraqueza, eles tiraram força.
eu não estou bem, está tudo muito difícil, está tudo muito confuso, mas eu continuo servindo ao Senhor, mas eu vou continuar dando glória a Deus, eu vou Aleluia. continuar servindo e acreditando. Está todo mundo vendo que as coisas não estão dando certo, que as coisas estão ficando cada vez mais estreitas, e eu falo assim, eu estou vendo o milagre. Que é isso, você só pode estar louco? Não, eu não estou louco não, eu estou vendo o milagre. Que é isso, você não está, a coisa está murchando, está diminuindo, eu estou vendo o crescimento. Não é possível, cada dia tem menos um, cada dia que passa tem menos um. Eu estou vendo o crescimento, eu estou vendo o milagre, eu estou vendo um grande povo, eu estou vendo uma grande obra surgindo naquele lugar. Aleluia. Fé, isso é fé. Ver as pessoas chegarem é evidência. Agora mesmo quando tudo está difícil você acreditar, isso chama-se fé. Verdade. Aleluia, convicção. Oh, glória a Deus. Então, quando a Bíblia fala em Hebreus 12:1, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ou seja, está dizendo para nós, pastor Alberto, olha, para onde você olhar tem nuvem de testemunha. Olha para frente, olha atrás, olha do lado, olha do outro. Aonde nós olharmos, nós estamos rodeados. Quando a palavra fala rodeados, por todos os lados que nós olharmos, nós temos exemplos que foram deixados na história para que nós entendêssemos o porquê que nós temos que seguir em frente. E as pessoas estão largando a Cristo, as pessoas estão baixando a espada, as pessoas não querem mais empunhar o escudo, não querem mais se posicionar para a guerra a troco de qualquer coisinha. E a palavra falando aqui, ó, olha os exemplos, a nuvem de testemunha. Olha quanta gente já passou por problema pior do que o seu e permaneceu na batalha. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, Jesus, está faltando a gente ler um pouco mais de Hebreus 11. O que tem faltado na gente é ler Hebreus 11, começar a entender o que é a fé, começar a entender o que aconteceu com homens e mulheres de Deus na história, lá atrás, e como eles procederam e permaneceram fiéis até a morte. Mas eles não recuaram na batalha, eles não ficaram convencidos, eles falaram, nós não vamos deixar de ser vencidos, nós vamos até o fim. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nós não podemos nos esmorecer na batalha, meus irmãos. Não podemos. Perto está o Senhor. Talvez o Senhor esteja falando para você assim, não desanima, falta tão pouco. Se esforça um pouquinho mais. Esses dias eu falei, olha, estou aqui com um copo um pouquinho, vou beber mais um pouquinho de água. Agora o copo está na metade. Algumas pessoas vão olhar para esse copo de água aqui e vai falar assim, o copo de água do pastor está quase vazio. Aleluia, mas eu olho para ele e falo assim, ele está quase cheio. Aleluia! É de acordo com a forma que você enxerga. O problema está em como você está enxergando as coisas ao seu redor. Aleluia. As pessoas estão muito presas a enxergar com uma visão pessimista. Nós não podemos ser pessimistas. Nós temos que esperar o melhor. Nós temos que acreditar no melhor. O Senhor está me chamando e te chamando a uma responsabilidade. Eu poderia falar para o Senhor assim, mas Senhor, olha, para mim só dá se for para tirar foto na igreja. Eu gosto muito de tirar foto na igreja. E eu não tremo, pastor Roberto. Eu não tremo. Senhor, deixa eu ficar só no ministério de tirar foto na igreja, porque eu não tremo. As minhas fotos saem bonitinhas. Aí o Senhor fala assim, você vai fazer isso ou aquilo. Vai pregar minha palavra. Vai orar. Vai impor as mãos e orar.
vai para a intercessão. Olha, todo mundo vai assistir o culto e você vai ficar de costa para o culto, porque você vai estar de joelho no chão, com a cara no banco ou na cadeira, e orando o culto todo, intercessão. E se for assim, que Deus quer que faça, pelo menos por mim. Então, servir a Deus não é eu fazer, preste bem atenção, vocês que estão aqui e você que está nos assistindo pelo Facebook. Servir a Deus não é você fazer aquilo que você gosta de fazer ou que te dá prazer. Isso é fácil. Você tem que servir a Deus naquilo que Ele quer que você faça. E Deus está perguntando para você assim, está disposto? Está pronto? Ah, Senhor, não estou pronto não tem importância não, dá o primeiro passo. E vem para o meio. O Espírito Santo te chama para vir para o meio. Senhor, o que queres que eu te faça? É diferente de falar assim, Senhor, eu posso fazer isso só. É bem diferente. Servir ao Senhor? Não, eu vou servir o Senhor com... Eu gosto de tocar pandeiro, então eu vou servir o Senhor só tocando pandeiro. Ao Senhor não. Isso é o que você gosta de fazer. Quem é o Senhor? É você ou sou eu? Não, eu quero servir o Senhor tocando violão, porque eu gosto de tocar violão. Aí Deus fala assim, mas vem cá, quem é o Senhor? Quem é que dá as ordens? Quem é que diz como tem que ser feito? Sou eu ou você? Aleluia. Então, eu tenho prazer em tocar pandeiro, você tem prazer em tocar violão, o outro irmão tem prazer em tocar trompete. Amém. Amém. Você glorifica a Deus também quando você faz isso. Mas Deus pode te chamar para algo específico. Servir a Deus é você se colocar no centro da vontade de Deus. Servir a Deus não é você fazer aquilo que você quer fazer para Deus. Isso é um capricho teu. Me perdoa, meus irmãos, os que estão presentes, os que estão ao nosso redor, pela nossa circunvizinhança, você que está aí pela mídia me assistindo, não me queira mal. Não vou pedir perdão, vou dizer assim, não me queira mal. Porque pedir perdão se eu estivesse cometendo algum erro, algum pecado. Não fique triste comigo porque eu sou assim mesmo. Mas você fazer para Deus aquilo que você gosta de fazer, isso é um capricho seu. Não é ser temente a Deus, não. Ser temente a Deus é eu falar assim, Senhor, o que tu queres que eu faça? E Ele diz, faz isso. Pode acontecer de Deus pedir para você fazer algo que na verdade você já se identifica? Pode. Amém, graças a Deus. Mas o Senhor pode querer te posicionar em outro lugar na batalha. E você tem que estar pronto. Afinal de contas, a maioria quando está louvando diz assim, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Então tem que estar posicionado. Tem que entrar na vontade de Deus. Vamos seguir. Então nós temos uma nuvem de testemunha ao nosso redor, nos mostrando exemplos e exemplos diversos. Para quê? Para que eu deixe de lado todo o embaraço e o pecado. O que eu entendo com isso? O embaraço e o pecado. Se tem o embaraço e tem o pecado, deduz-se que o embaraço não necessariamente ele é um pecado. E agora? Nós vamos esmiuçar isso. Jogar bola é pecado? Não. Hã? Não. Jogar videogame é pecado? Não. Não. Ver Netflix é pecado? Não. Não. Mas às vezes isso pode se tornar um embaraço. Por quê? Porque te priva de você fazer alguma coisa que de repente o Senhor está... É verdade. Não é pecado você jogar bola. Ir na praia é pecado? Não. Não é pecado. Mas eu tenho que entender que isso, e a praia, o futebol, o videogame, o Netflix, enfim, nada disso pode se tornar embaraço na minha vida
me atrapalhando de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Por quê? E a praia quem criou a praia? Deus. Foi Deus. E é para quem desfrutar? Nós. Então Deus me concedeu a praia para eu desfrutar. Agora, se eu coloco a praia acima de fazer a obra dele, de glorificar o nome dele, aquilo que era bênção se tornou Maldição. maldição. Ou, no caso aqui, no contexto da mensagem, embaraço. Então, olha o que diz aqui. Deixemos todo o embaraço, ou seja, aquilo que está me embaraçando, que está atrapalhando eu fazer a obra, vou deixar de lado. Porque a prioridade é o reino. O pastor Alberto falou, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, não é? Então eu deixo o embaraço e o pecado que tão de perto me rodeiam. E corramos com paciência, ou seja, com perseverança. Vamos correr, vamos persistir nessa corrida. A carreira que nos está proposta. Então, o embaraço é coisa que começa a atrapalhar de eu exercer a carreira que está proposta na minha vida e na tua vida. O Senhor te chamou para louvar. Amém. Você gosta de louvar? Amém. Até conciliou. Que maravilha, glória a Deus. Só que tem um ensaio. Aí você fica relutando de ir para o ensaio porque está dando jogo de futebol. Ou porque você está jogando videogame, está na partida, está ganhando numa partida. Aí está dando a hora do ensaio, vai começar o ensaio, já era para você estar na igreja ensaiando, mas você ainda está no videogame. Não vou esperar perder as vidas que eu tenho aqui e tal. Quando eu perder aqui eu vou lá. Aí pego metade do ensaio. Embaraço. O embaraço, o que aconteceu? Não é pecado, mas ele se tornou embaraço. Aquilo que foi bênção se tornou embaraço na sua vida porque atrapalhou você de seguir na carreira que está proposta para você. Então não está sendo benéfico para você e nem para mim, se assim for o caso. Porque está atrapalhando eu seguir o curso daquilo que o Senhor já predeterminou para a minha vida. Aleluia. Então, se eu quero fazer a obra, eu tenho que ter tempo para orar, eu tenho que ter tempo para visitar, eu tenho que ter um tempo de qualidade de leitura da palavra, para meditar, para refletir na palavra, para poder transmiti-la. E se tem alguma coisa que está atrapalhando com que eu faça isso, é embaraço da minha vida. Aí vamos falar de mais um personagem que na verdade faz parte desta nuvem de testemunha, que é o nosso Senhor Jesus, aleluia. E diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele sabia o que estava preparado para ele. Então ele suportou a cruz. E ele desprezou a afronta, ele rejeitou. Ele foi humilhado. Ele foi caluniado. Aleluia. Ele foi traído. Ele foi cuspido. Ele foi agredido. Mas ele não levou nada disso em conta. Não criou ódio no coração dele das pessoas que o maltrataram. Ele não teve ódio. Ele só exalava amor. Porque ele sabia aquilo que estava proposto para ele. Aí eu pergunto para você nessa noite, para você que está aqui, para você que está aí nos vendo através do Facebook, para você que nos ouve, eu pergunto, você sabe o que o Senhor preparou para você? Você tem entendimento? Você consegue dimensionar o tamanho daquilo que Deus proporcionou para você? Eu não estou falando de bênção material, de carro, de casa nova, de marido ou de esposa, não estou falando nada disso. Eu estou falando da salvação, porque nós estamos aqui para falar da salvação. Eu tenho que pregar o reino de Deus. Aleluia. Que coisa grande que é a salvação. Algo que o Senhor preparou para você e para mim. Aí ele manda o seu filho Jesus ser cuspido, ser traído, ser agredido, ser caluniado, ser humilhado, ser tentado. E ele passou por tudo isso exalando amor.
Aí alguém fala uma coisinha desse tamanhozinho assim de você, pronto. Aí você fala assim, não, eu sou crente, mas eu jogo capoeira, ou eu sou crente e faço jiu-jitsu, ou faço Krav Maga, e faço assim, faço assado, se pisar no meu calo vai descobrir quem eu era. Eu sou crente, vou falar, rapaz, tá filmando aqui, mas eu vou falar. Eu sou crente, mas quando estava na boca, né, que estava de fuzil, às vezes era um radinho, às vezes era só um fogueteiro, mas para dar o testemunho mais enfático, não, porque era fuzil e granada e isso e aquilo outro, e agora Jesus me salvou, mas olha, se fizer assim, 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 eu dou um toque para lá e tal, e os amigos... Aleluia. Miserável homem, tem que nascer de novo, tem que ser liberto, tem que ser limpo pela palavra. E esse não adianta só limpar os pés não, esse tem que mergulhar na água e botar sabão em pó, porque precisa ser lavado verdadeiramente. E a palavra nos deixa o exemplo de Jesus. E vamos em frente. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueça, desfalecendo vossos ânimos. Ou seja, o Senhor está falando para você, olha, você está sendo contrariado, olha, você está sendo apontado, olha, você está sendo julgado, está sendo criticado. Considerai aquele que suportou tudo isso e não desfaleceu. Então não desfaleça você também no seu ânimo. Até porque, olha o que diz no versículo 4, ainda não resististes até o sangue. Aleluia. Combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ah, meu irmão, vou até beber um pouco d'água. Pastor Adalberto, eu só tenho um filho, o senhor tem mais. Pastor Adalberto, o senhor sabe quem é o filho mais quietinho dos seus e quem é o filho mais levadinho? Sabe ou não sabe? Sim, Senhor. Mas todos três são o quê? Filhos. Pastor Adalberto, o fato de um ser mais calminho e o outro ser mais agitadinho alterou alguma coisa no seu entendimento deles serem seus filhos? Não. Imagina Deus. A Bíblia fala aqui, a palavra está dizendo aqui, que vamos ser exortados e corrigidos pelo Senhor. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Aquele que é chamado filho de Deus, ele recebe açoite da parte de Deus quando erra. Pastor Roberto, você já errou com Deus? Já. Irmão Daniel, você já errou com Deus? Missionária Adriana já errou com Deus? Missionária Selma já errou com Deus? Em algum dia, a senhora ouviu, ou vocês ouviram da parte de Deus, falou assim, ó, a partir de hoje, acabou, não é mais meu filho. Vocês já encontraram Deus falando assim? Não. A partir de hoje você não é meu filho. Ele não desiste. Tem até um louvor que diz que ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele te corrige. Ele te pune. Ele te exorta. Mas jamais ele vai dizer assim, você não é mais o meu filho. Porque ele te ama e ele me ama também. Aleluia. E o que me conforta, eu que sou o mais errado, talvez seja um dos piores, diz aqui, ó, aleluia. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Versículo 7.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Será que existe algum filho que o pai não vai corrigir em nada? Nada. O pai sempre corrige o filho. Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que deixa de ser filho é aquele que está sem disciplina. Aquele que não tem disciplina é bastardo, mas aquele que tem disciplina é filho. Então, não importa quantas das vezes eu vou errar. O que importa é que eu saiba reconhecer a correção de Deus e saiba me humilhar e dizer assim: Pai, eu pequei. Por que o pastor Ulisses está dizendo isso hoje? Porque talvez você não esteja aqui fisicamente. Talvez você esteja no seu lar ouvindo essa mensagem. Talvez você esteja aí através da mídia ouvindo essa mensagem e precisa entrar na presença do Deus Todo-Poderoso e falar assim: Pai, eu pequei. Aleluia. E se humilhar e receber a correção da parte do Senhor para a tua vida, para que você seja corrigido por Deus e não seja condenado com o mundo, para que não importa quantas vezes Ele tenha que te corrigir, talvez essa e mais não sei quantas vezes, mas que você venha sofrer a correção, que você seja disciplinado por Deus, quantas vezes forem necessário, mas que você permaneça como filho, porque aqui diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Suporte a correção de Deus. Aleluia. Suporte a correção de Deus, você que está aqui. Suporte a correção de Deus, você que está no seu lar. Suporte a correção de Deus, você que nos assiste pelo Facebook. Suporte em nome de Jesus a correção de Deus, para que não se perca a salvação. Aleluia. Versículo 9, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigia como bem lhe parecia, mas este, ou seja, o nosso Deus, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente momento não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, quando sofremos a correção, ficamos empombados, ficamos melindrados. Não, está errado assim. Não é mais ou menos assim, pastor Roberto? É verdade. Mas a Bíblia fala até disso. Olha só, preste bem atenção no que diz a palavra. E na verdade, toda correção ao presente, ou seja, no momento que está sendo imposta a correção, não parece ser de gozo, ou seja, não me traz alegria nenhuma, não me traz prazer nenhum, senão o que? Tristeza. Vírgula, mas, vírgula de novo, depois, vírgula de novo, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Na hora da correção, eu fico com a cabeça como? Ó, fico chateado, fico melindrado, fico amuado, vou pro meu cantinho lá, ó. Aí no meu cantinho eu começo a refletir. Vou pro meu cantinho, mas vou como? Empombado, né? Aí com a cara fechada, daqui a pouco eu olho para cima, começo a refletir, começo a analisar aquilo que eu fiz de errado para receber exortação. Aí o semblante que já estava fechado já não fica mais fechado, já volta ao normal.
Aí eu vou analisando. Aí eu vou analisando tudo que aconteceu. Aí eu vou vendo assim, faz sentido isso. Faz sentido aquilo. Faz sentido aquilo. Então, no presente momento não me traz gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, quanto mais eu sou exortado, quanto mais eu sou cobrado da parte do meu Deus, eu fico empombado, fico triste, fico amuado, fico encabulado, mas depois gera um fruto pacífico de justiça. Ou seja, quanto mais eu sou cobrado, eu sou corrigido, eu para me tornar, ficar mais ajustado, enquadrado, isso vai produzindo fruto de justiça. Fruto de justiça. Que tipo de fruto você quer produzir? Fruto de vergonha? Fruto de desordem? Frutos que não são adequados? Ou frutos de justiça? Aleluia. Só que para produzir fruto de justiça, primeiro você tem que ser enquadrado pela palavra de Deus, uma palavra de correção para a sua vida e para a minha vida também, para que eu fique amuado, para que eu fique constrangido, para que eu fique encabulado. Mas quando eu entender a importância, quando essa correção começar a trabalhar na minha vida, na minha mente, no meu coração, isso vai tornar fruto pacífico de justiça. Aleluia, que coisa maravilhosa. Aleluia. Eu não preciso pular para dizer que estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. 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 Aí estamos encerrando já. E diz assim, no versículo 12. Glória a Jesus. Portanto, tornai levantar as mãos cansadas. Não precisa não. Tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Se perguntar para o pastor Adalberto, pastor dirigente deste ponto de pregação, se perguntar ao pastor Adalberto, se perguntar ao pastor Luiz, vice-presidente da obra, se perguntar para mim, presidente da obra pela misericórdia, se perguntar para as missionárias que dirigem trabalho para impedir que a obra seja realizada, e nós ficamos cansados, mãos cansadas, joelho desconjuntado, tudo, mas eu não desisto. Eu estou com a mão para cima adorando e me rendendo. Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. E por que eu tenho que fazer isso? Para que, olha como diz aqui, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Tá difícil para nós. Tá difícil, pastor Roberto? Tá difícil. Mas tem gente vindo atrás. Aleluia. E a gente não pode parar. Porque Glória se a gente parar, a Deus, pastor aleluia. Roberto, se a gente parar, a missionária Selma, a missionária Adriana, pastor Luiz, e vocês que estão me ouvindo, se nós pararmos, o que há de ser com aqueles que vêm nos acompanhando? É verdade. Por mais que doa na minha vida, Deus me mostrou isso agora, por mais que doa na minha vida e na tua vida, nós temos que seguir até o fim. Porque um dia, se Jesus não voltar, no arrebatamento nessa nossa geração, e a nossa geração passar, nós também ficaremos incluídos nessa nuvem de testemunhas. Deus Santo. Você vai ser lembrado. Lembra daquele pastorzinho? Ele foi fiel até o fim. Então nós temos que continuar. A obra tem que continuar. Deus Santo. Aleluia. Ah, se meu pai, se não deu tempo do meu pai me ver na presença de Deus, Deus é quem sabe. Mas ele sempre falou, um dia meu filho vai ser homem de Deus, um dia minha filha vai ser mulher de Deus. E talvez ele já esteja lá na nuvem. Talvez ele esteja na nuvem. E Deus vai e honra e faz essa coisa acontecer. Eu já ouvi muitos, eu não vou dizer que cansei de ouvir, porque eu não me canso de ouvir testemunhos assim. Esse próprio pastor Paulo, que foi conhecido como Paulete, ele falou assim, meu pai não viu,
Mas aquilo que ele disse, que ele tinha certeza da parte de Deus, que eu ia me tornar um homem de Deus, assim sucedeu. E eu me tornei um homem de Deus. Então não esmoreça. Está doendo? Está com os joelhos desconjuntados? Está com as mãos cansadas? Permanece com as mãos levantadas. Porque está vindo gente atrás de você, manquejando. Aquele que está manquejando, como diz aqui na palavra, não se desvie inteiramente, mas que ele olhe para você e fale assim, não, o pastor está lá na frente, vamos seguir o pastor, vamos acompanhar o pastor, vamos até o fim, onde ele vai, nós vamos atrás, vamos andar atrás do pastor, e vamos nessa caminhada até o fim, porque a recompensa da parte de Deus para a tua vida e para a minha vida também. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Fique com esta palavra. Aleluia, nós vamos estar encerrando aqui. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Compartilhe esta mensagem, esta ministração com o maior número de pessoas, para que todos possam ser alcançados por essa graça que nós fomos alcançados aqui nesta noite. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.